Você tá aí num ambiente diferente aí hoje, hein? Estamos dentro do carro aqui, parado num posto de combustível. Ah, é assim. Eu sempre falo pro pessoal, o consular que não para, né? E literalmente não para. Muito É, bom. é um, eu falo que a gente faz um esforço muito grande para entregar um conteúdo muito rico. Eu estou em viagem e quase que não deu para me chegar a tempo, mas me esforcei ao máximo para chegar a tempo, para ter disponibilidade de estar participando aqui e trazendo Muito bom. conteúdo que linka o que a gente está fazendo aqui, linka muito com o tema da live de hoje, que é de conhecimento, né? É isso aí. É isso aí. Linka e muito bem, né? Quer a gente se dedicar, porque muitas vezes o pessoal pensa assim, a gente está só passando. Não, muito pelo contrário. A gente também está recebendo, né? Quando a gente está aqui fazendo as nossas lives aqui, a gente também está recebendo muito conhecimento. E isso é transformador. E assim, o que eu queria já começar falando um pouco é o seguinte. Eu vim refletindo sobre isso nessa viagem que eu estou fazendo, é o seguinte. Isso serve para qualquer setor, mas principalmente no nosso. É Sim, uma questão importante que é disciplina, foco e determinação. Acho que ninguém chega a lugar nenhum se não tiver se não tiver isso instalado na mente. sim. A gente está trazendo um conteúdo rico, gratuito, ensinando o pessoal ao que a gente construiu ao longo de anos trabalhando, algo que você uma formulação que você desenvolveu com muito estudo, com muita dedicação, Sim. com muita disciplina para chegar ao que chegou hoje. E nós estamos compartilhando aqui. A gente está trazendo aqui para o pessoal, né? E além disso, muitas outras coisas. Quem acompanha a gente aí no nosso Instagram tem um conteúdo riquíssimo que eu tenho certeza que é transformador, que ajudou muita gente, já Sim. saiu. A Juliana colocou aqui com comprometimento também importante, sim, comprometimento que é o Muito. link juntamente com a disciplina. E por que eu tô falando isso, Éder? A gente não precisava nem estar fazendo o que a gente está fazendo aqui. Imagina parar o veículo numa rodovia, num posto de gasolina, porque a gente tem um comprometimento de ter uma live da semana, que já tem um cronograma de live na semana. E olha pra você ver, só pra você ter uma ideia, eu tava no caminho, eu tava traçando o que que eu ia fazer, o que que é o comprometimento, comprometimento que você, com você que tá aí do outro lado, que tá acompanhando a gente e tal. Isso. O que que eu tava fazendo, cara? Eu tava pesquisando, eu passava um ponto, pesquisava se o próximo ponto ia ter 4G ou não para mim fazer essa live. E aí, não, lá tem, então vamos um pouquinho. Aí pesquisava, então eu tava traçando a minha rota para mim chegar num lugar que tinha 4G, que foi onde eu cheguei aqui agora e deu certo, para entregar um conteúdo, para a gente trazer para o pessoal um ensinamento que está disperso, que tá aqui, mas muita gente prefere, às vezes, não sei, por achar que sabe demais, não absorver esse tipo de coisa. Tem muito. Infelizmente tem Entendeu? muito isso. Então, assim, tá gratuito, tá aqui. Se o pessoal pegar nossas lives, eu tenho certeza. Se pegar o conteúdo que a gente tem na internet hoje de Instagram, de Facebook, de Spotify, ela faz qualquer queijo com muita diferença do que fez até agora. E a Ah, gente sem tem dúvida. exemplo disso, cara. Exemplo disso, por exemplo, a Fabiane. A gente sempre cita porque é uma coisa que ficou muito marcante para nós aqui na empresa. Fabiane estava para fechar o laticínio. Isso. Quantos empregos ia perder ali? Talvez o sonho dela o sonho dela de como gestora, como empresária. Uhum. E isso, a gente conseguiu mudar isso de certa forma. Por que eu tô falando? Isso Verdade. é um sentimento que eu tô tendo, cara. Mudar de certa forma, a gente, não, foi salvar uma indústria, não é o dinheiro que está em jogo. Está em jogo talvez o sonho de uma pessoa de ter uma indústria forte, renomada, com uma marca consolidada no mercado.
E ela podia sim, se ela não tivesse conseguido reverter a situação, ela podia se frustrar o resto da vida e não fazer mais nada na área de empreender em mais nada. Voltar para um trabalho, para um outro tipo de trabalho e deixar para trás um sonho que teve. Por que sem eu estou dúvida. trazendo isso? Porque é esse conhecimento que pode fazer com que as pessoas saiam do ponto que elas estão hoje para chegar no próximo ponto. Tô falastrão É isso demais aí. hoje, mas é porque é uma coisa que eu vim pensando, entendeu? Se a gente Mas está é, falando de conhecimento, a gente está falando do conteúdo que a gente traz, eu não podia deixar de falar esse tipo de coisa. mas isso é o que exemplifica bem a situação que a gente colocou aqui hoje com a ideia dessa live de conhecimento é igual a rendimento, que é igual a lucro. Gente, primeiro, quem concorda com essa frase? Coloca aí para mim. Quem que concorda que isso está correto? Ou se discorda também, pode colocar aí. O que que acha? O que que entende dessa situação? É, a Porque para Ednelma nós. a Ednelma Ah, deu um depois. Ó, Ednelma, eu queria te agradecer. Ontem a Ednelma participou de uma live com a gente, cara. E assim, ô Ednelma, esse tipo de comentário seu é que faz a gente fazer o que a gente está fazendo aqui. é Porque assim, verdade. hoje, sinceramente, eu não é fácil. Não é fácil nem para mim nem para o Eder. O Eder Ah, atendeu hoje uma indústria o dia inteiro. Eu tô rodando isso. desde cedo e assim, e nós estamos aqui, sabe, trazendo para vocês, dando o melhor da gente, o que a gente pode fazer de melhor a gente tá fazendo. Então assim, é isso. O que eu peço pessoal, pessoal, compartilhe o nosso conteúdo, ajuda a gente a crescer, a fazer com que as pessoas absorvam isso que a gente está trazendo aqui. E a forma de vocês fazerem isso é indicar essa live, é mandar essa live para mais alguém, que eu tenho certeza que cada um que está aqui conhece no mínimo 5 latinos que precisa escutar o que a gente está falando aqui. É verdade. É verdade. E isso colabora, porque assim, a partir do momento que a pessoa tem buscado conhecimento e encontra, né, ali fontes de conhecimento, aí é que está o segredo para que realmente a gente consiga ali ter aquilo que a gente espera na produção de queijos, né? A Rendimento, Geisa colocou, lucratividade. eu concordo em partes, creio que os soft skills é muito importante também. Explica para mim, Também não soft sei. skills. Ô, Manda pra Geisa, gente aí que eu manda aí, tô Geisa, precisando aprender isso aí vamos também, aí. porque isso aí eu não sei não. Isso é muito interessante. A gente tem aqui, nem todo mundo concorda com tudo que a gente fala e sempre tem opiniões diferentes. Isso é muito Claro, e interessante. nós estamos sempre abertos, né? A gente tá em Esse, eterno aprendizado. esse compartilhamento de ideias aqui é que torna mais interessante ainda a live, né? Mas coloca para a gente aí, Geisa, para a gente entender esse ponto de vista aí, que vai ser muito Éder, legal. e me fala agora, em termos de conhecimento que a gente está passando aqui agora, por um queijo coalho, que nós estamos abrindo nossa turma aí de treinamento de queijo coalho. Sim. O que você acha mais importante em termos de conhecimento na produção de queijo coalho? Que acontece? O queijo coalho, de certa forma, ele vem de um conhecimento, né, o desenvolvimento dele vem de um conhecimento que a gente pode descrever como empírico. Experiência própria da pessoa ali com o que aconteceu e não virou uma tradição. Por que eu estou falando isso? Porque o queijo coalho é um queijo tradicionalmente desenvolvido no Nordeste, que o pessoal foi fazendo ali empiricamente, sem muito conhecimento técnico do que acontecia. Mas é um queijo, né, que ganhou aí renome nacional. E foi baseado nessa situação que foram se desenvolvendo as técnicas de produção, né? A gente sabia que tinha uma característica do queijo que tinha que ser alcançada, porque empiricamente o pessoal que desenvolveu ali ao longo de vários anos produzindo queijos, eles tinham alcançado essa característica e a gente precisava de conhecer tecnicamente essa característica e desenvolver métodos para alcançar essa característica. E essa, gente, é a característica que a gente fala do queijo não derreter. Esse é o ponto mais importante ali no processo de fabricação do queijo coalho, né?
porque a gente chega num ponto que assim, a gente pode ter um queijo de excelente qualidade, mas infelizmente ele pecar nessa única característica que realmente é importantíssima para o queijo coalho, que é de não É a derreter. principal, né? É a principal É a característica isso aí. principal. Cara, Então, se a pessoa comprar um queijo coalho e ele derreter, é uma frustração, vou falar assim. é uma frustração, sem dúvida. E uma coisa assim, Luiz, que a gente tem que deixar claro para o pessoal aqui, que também tem a ver com o conhecimento, né? É que assim, a gente tem o queijo coalho e a gente trata desse queijo coalho que é usado na culinária de maneira geral para assar, Sim. né? Então, assim, a gente tem o queijo coalho de mesa, né? Que muitas vezes o pessoal não preocupa muito com essa situação, se vai derreter ou não vai derreter. Porque ele vai ser consumido ali na mesa, o pessoal vai cortar, às vezes vai aquecer ou não e tal. Mas a grande maioria do queijo coalho produzido nacionalmente aqui é para ser utilizado ali para assar. Então, existe essa necessidade de que ele não derreta, né? Porque é o que as empresas mais escutam aí de reclamação de queijo coalho, que derreteu. Então, tem que... Esse é o ponto-chave aí do conhecimento para a produção do queijo coalho. E se tratando de rendimento, com o Sim. conhecimento você consegue melhorar muito o rendimento de um queijo coalho? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso aí é o que transforma de verdade, né? É aquilo que eu falei, a técnica é empírica. Ela foi desenvolvida inicialmente por aquelas pessoas que ali, vou fazer um queijo aqui, vou colocar um coalho e vai sair um queijo aqui, né? Foi assim que foi desenvolvido, né? Assim que foi praticamente criado. E ao longo do tempo foram se desenvolvendo técnicas, né, para que a gente tivesse uma melhor relação de manter essa característica de não derreter e ter um rendimento adequado. Gente, isso aí faz uma diferença tremenda para quem produz queijo coalho, né? E um fato muito interessante, Luiz, em se tratando não só de queijo coalho, mas é que já aconteceu comigo, o pessoal me falar assim, não, mas produzir queijo não precisa dessa frescuragem toda, não. Produzir queijo é só a gente colocar o leite lá e adicionar o coalho, esperar coagular, cortar e mexer um pouquinho que está pronto o queijo. Aí eu te falo, eles estão errados? Não, não está errado. Isso é produzir queijo mesmo, de verdade vai produzir queijo, é assim mesmo. O que muda é a técnica, né? O conteúdo que vai ser desenvolvido aí é o mesmo. Colocar o leite, coalho no leite, coagular, cortar, mexer e ter o queijo. Realmente é isso, né? Só que entre uma situação e outra aí, se a gente não aplicar as técnicas adequadas, você vai ter a diferença entre ter um queijo no final e um queijo coalho de excelente qualidade e rendimento. É aí que está a diferença. O Manteiga da Roça colocou para a gente, desde que o conhecimento seja colocado em prática, eu concordo. A maior dificuldade hoje é fazer com que a mão de obra compre a ideia de quem conhece. É, Eu tenho um comentário sobre isso. Isso aí que ele está falando, hoje eu recebi uma ligação de uma gestora de uma indústria que a gente atende e conversa muito exatamente sobre esse assunto. E é o seguinte, o que eu falo é o seguinte, o pessoal fala que tem 14 milhões de empregados no país, né? Eu não sei se tem até mais ou se é menos, como é que está hoje. Só que hoje a gente, e tem-se uma defasagem muito grande de profissionais, vamos colocar na área láctea aqui, na nossa área. sim. Hoje precisa-se muito de profissional capacitado. Então, quem quiser entrar na área de lácteo hoje e tiver preparado, capacitado para isso, vai receber um bom salário, vai conseguir prosperar, porque tem uma defasagem muito grande nessa parte. Precisa-se de gerente industrial, precisa de encarregado de produção, precisa de É. queijeiro. Eu recebo 2, 3 ligações todo dia. Você não sabe de um queijeiro, você não sabe de alguém. Então, sim. Só que aí, por outro lado, também vem uma questão de gestão. Essa questão de comprar a ideia de quem conhece, eu acho que está muito mais ligado ao gestor comprar a ideia e não ao funcionário. Porque é uma cultura implantada na empresa. Então, se essa empresa tiver uma boa cultura, automaticamente os profissionais que trabalham naquela linha de produção vão se adaptar ao Uhum. processo colocado
nessa indústria. Agora, se não tiver nada feito. Então, assim, eu acho que primeiro passo vem o gestor, quem está na linha de frente, quem está no comando. Sim. Então, se ele conseguir implantar essa cultura... E por que eu estou falando isso? Eu e o Éder, quando a gente encontra, que é muito raro, mas quando a gente encontra, a gente conversa muito. E para a gente fica muito claro a indústria que tem processo e a indústria que não tem processo. A indústria vamos colocar que o barco dela está à deriva. Os funcionários estão fazendo ali o que quer, da maneira que quer, porque não tem alguém ali na frente tomando o comando da empresa. Enquanto tem outras empresas, nós trouxemos um jornal na live de terça-feira. Para mim é um exemplo de gestor, o cara é sensacional, e a empresa dele tem comando. Ele comanda a empresa dele, tem uma gestão muito forte, muito consistente, e ele tem bons resultados. Ele conseguiu ter sucesso no mercado lácteo. Por isso que eu estou linkando isso. Eu acho que está muito linkado a isso tudo que eu falei agora. Sim, a Geisa explicou para a gente aqui que eu concordo plenamente. Hard skill, conhecimento técnico. Soft skill, em resumo, aptidões mentais, emocionais e sociais. Concordo plenamente. Hard skill, mas soft skill igual a produção top. É verdade. Tem que ter aptidão também, até para conhecimento, né? Sim, até para conhecimento tem que ter aptidão, é verdade. Sem dúvida. E linka com essa situação aqui que o Manteiga da Roça colocou. A maior dificuldade hoje é fazer com que a mão de obra cumpra a ideia de quem conhece. Foi o que eu falei. Qual que é a aptidão, né? A gente tem muito esse problema hoje do pessoal realmente não ter aptidão para conhecimento. Né? Não querer concordar com o conhecimento. Né? Aceita o conhecimento empírico que foi passado para ele, né? Mas que de técnico não tem nada. Né? Então, realmente passa a ser difícil. E às vezes aprende uma coisa e acha que aquilo ali, só existe aquilo ali de verdade. Não existe novas tecnologias, não existe novas coisas, e eu acho que a gente tem que sempre crescer um pouquinho cada dia mais, que é o que a gente está trazendo aqui agora. Sim. É crescimento. Sim, crescimento. E aí envolve o conhecimento, envolve o conteúdo. Quem quer, sai lá na frente se quiser buscar esse conteúdo que a gente está trazendo aqui, ou que tem de espécie, que tem outras pessoas que trazem também. O Éder é um estudioso, sempre está lendo livro, sempre está buscando. Então, assim, e linkando aqui a isso aí, por exemplo, um treinamento que a gente faz igual agora, eu vou falar um pouco desse treinamento que vai acontecer agora na semana que vem. Sim. Pessoal, pensa numa estrutura para um treinamento, é o que o Éder prepara para esse evento. Então, assim, minuciosamente pensado nos mínimos detalhes para fazer a melhor entrega, para que a pessoa, de fato, consiga absorver todo o conteúdo. O Éder, ele não sossega enquanto ele não consegue ver que todo mundo está entendendo de fato o que ele está passando e que vai fazer diferença lá na produção de cada um. Esse treinamento que eu estou falando, eu queria que o Éder comentasse um pouco, é um treinamento de queijo coalho, que vai acontecer agora no dia 12, 13, 14, não é isso, Éder? 12, 13, 14, isso. Estou sem meu material aqui hoje, eu estou no 12, 13, 14. E eu queria que você falasse o que vai ter, o que o pessoal pode esperar e tal. Pessoal, é um valor que a gente está colocando nesse treinamento, é irrisório, para vocês conseguirem fazer. É ao vivo online, fora do horário de trabalho, a partir das 19 horas. Daí por diante, a gente estima que vai por volta de 9, 10 horas da noite. Isso. 3 dias consecutivos, justamente para não atrapalhar ninguém em produção. Vocês vão receber um link pela plataforma Zoom e vai poder colocar todo mundo dentro de uma sala e assistir. Quer mudar aí a mão de obra do seu latim? Pega um computador, liga na televisão, põe todo mundo para assistir. Quem quiser, claro, né? Eu acho que o pessoal tem que estar livre. Mas quem quiser absorver um conteúdo, eu acho que a semana que vem o momento, né? A Dani até colocou para a gente aqui, ó. Valor promocional é só até hoje às 23h59. Então, é isso aí. Link no Instagram, link na bio ou no site da empresa. É isso aí. Na verdade, o que a gente propõe com esse tipo de treinamento, né, e é uma experiência nossa também aí com os treinamentos que a gente tem oferecido para o pessoal, é justamente transformar
um mero conhecimento que o pessoal tem, conhecimento técnico. Sim. Para quê? Para que a gente tenha resultados mais satisfatórios. E o resultado satisfatório que a gente fala aqui é resultado realmente de qualidade e rendimento. Ou seja, o que a gente quer com o treinamento é deixar o pessoal que vai assistir ter um conhecimento capaz de transformar a produção em uma produção rentável, porque vai dar um rendimento dentro daquilo que é esperado para a produção de queijo coalho, e também que esse queijo coalho atenda os anseios do mercado. Ou seja, um queijo coalho que vai ser comercializado, consumido sem nenhum tipo de reclamação, sem devolução, que é o maior problema. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de aulas online, né? São 3 dias de aulas, onde a gente discute detalhadamente cada etapa do processo de fabricação. E quando eu falo cada etapa, é porque é dividido em etapas mesmo. Cada assunto, cada tópico do treinamento é uma etapa do processo. E a gente começa lá, na base, né? O próprio leite. Como que deve ser o leite? Como que o leite deve ser? Que característica eu devo esperar do leite para que a gente tenha um queijo de boa qualidade? E daí por diante, a cada etapa da recepção, da pasteurização, padronização, coagulação, corte, mexedura e por aí vai até o transporte do produto. Então, a gente sintetiza tudo isso e vai trazer para vocês informações sobre cada situação. E não é só um diálogo, né? Porque eu falo que é um diálogo, porque o treinamento realmente é um diálogo. Viu? Você vai ter a oportunidade de realmente conversar comigo ali ao vivo e a gente conversar sobre o processo de fabricação. Corrigir falhas, né? E isso é uma das situações que a gente tem de maior elogio dos treinamentos. A possibilidade da gente ter essa interação. E essa interação realmente tem causado aí um aspecto muito legal com o pessoal, que é de gostar realmente de trazer as informações deles para a gente discutir ali junto com o pessoal e ter resultado satisfatório. Né? É muito bom. Então é isso que a gente oferece aí para esse treinamento e espero que estejam aí vocês que querem conhecimento do queijo coalho, estejam lá participando com a gente. O Ed Oliveira, boa noite, me perdoe se eu não souber fazer a pergunta. Eu comecei a seguir vocês agora. Vocês é professor de produção, no perfil não aparece. Responde aí, fazendo um favor, Ed. Olha, eu não gosto nem de dizer essa questão professor, não, porque na verdade a gente é técnico. A gente aprendeu, né, e continua aprendendo até hoje, né, até quer contar um caso dessa questão de aprender até hoje, e a gente passa para as pessoas aquilo que a gente aprendeu. Só que qual que é a diferença? A gente aprendeu e a gente aperfeiçoou. A gente vai ali nos processos de fabricação, a gente vai avaliando o que dá certo, o que dá errado, como fazer, como não fazer, e isso, né, o resultado disso são os treinamentos que a gente oferece hoje. Né? São treinamentos baseados realmente em processos validados em várias indústrias que a gente atende, né, presencialmente. Né? A gente faz consultorias presenciais, a gente tem clientes aí para todo canto do Brasil e a gente aplica esses processos que são processos que dão resultado satisfatório nos nossos treinamentos. Né? Então, basicamente, assim, eu acho que a expressão professor não é bem o que a gente imagina. Né? A gente somos instrutores, a gente instrui aquilo que realmente a gente aprendeu e aperfeiçoou e quer passar para os demais. Prática e técnica. Tá? Prática e técnica. É isso aí. Isso aí. Técnica e tudo validado. Nossa empresa, nós da Consular, temos 20 anos de mercado atuando na área de consultoria técnica para laticínios e desenvolvimento de projeto para laticínio, para registro de laticínio CIF nos órgãos estaduais e municipais. Tá? Então, uma vasta experiência, mais de 300 projetos aprovados aí dentro desses órgãos. Temos laticínio disparado pelo Brasil inteiro e o Éder e os outros técnicos que a gente tem já atendeu também laticínio, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rondônia e por aí afora. Alagoas e por aí vai. Ué, queria fazer um negócio diferente aqui agora. Queria passar
tópico por tópico do queijo coalho, mas eu queria resposta breve, rápida. Qualidade de leite importa para a produção do queijo coalho? Resposta aí no máximo em 15 segundos. É indispensável, né? Não só para queijo coalho, mas para todos os queijos. Se não tiver um leite de boa qualidade, não tem queijo de boa qualidade. E se fosse para você escolher um fator determinante em qualidade de leite, qual seria para se tratar de um bom queijo coalho? Contagem de CPP. Com certeza vai trazer aí um problema muito grave para o queijo coalho, então tem que ser baixo. Pasteurização importa na fabricação de queijo coalho, por quê? Nem arrisca fazer sem pasteurização. É um queijo que a gente não tem ali algumas formas de prevenir a contaminação se não for a pasteurização. Padronização. Tem que padronizar ou não deve padronizar o queijo coalho? E qual o teor de gordura ideal? Tem que padronizar por dois motivos. Primeiro, para atender as características adequadas do queijo, inclusive auxilia muito na característica de não derreter, né? Padronização ali vai variar na faixa de 2,8% a 3,1% de gordura, né? E tem um outro detalhe da padronização, é rendimento daquela matéria gorda que você estaria perdendo no queijo para a produção de outros derivados. Coagulação. Importância, o que devo usar coagulação, coagulação para ter um bom queijo coalho? Qual tipo de coagulante? Qual tipo de produto para coagular o leite? Esse aí eu vou te deixar para contar lá no treinamento. Esse faz toda a diferença, assim como os demais, né? E todos que você me perguntar vai fazer diferença. Mas esse tem muitos detalhes. 15 segundos, 30 segundos, meia hora vai ser difícil de passar. Vai ter marca nisso aí? Vai falar sobre as marcas? Sim, sim. São coisas que a gente não fala aqui em lives, até por questão ética mesmo. Quando a gente está fazendo o treinamento, a gente pode especificar ali marca, tipo de produto, quanto utilizar, como utilizar, né? Porque a gente vai ter ali um treinamento, você vai estar disponível para treinamento. Então, ali com certeza a gente vai esclarecer quem são aqueles que a gente indica. Fermento, usar ou não usar numa produção de queijo coalho? Olha só, é opcional. Isso é opcional tanto na legislação, né, quanto para uma técnica de produção. A nossa sugestão é não usar. Se caso quiser usar, o Hélio também vai explicar. Vai explicar. Corte e mexedura, quais as principais influências desse processo? Fique atento que aí está um dos pontos onde você mais perde rendimento no queijo coalho. Salga na massa, salga e salmoura? Meu Deus do céu. Tem algumas situações que o pessoal coloca que eu falo assim, eu nunca vi falar dessa situação e o pessoal quer colocar, né? Quero até citar uma situação que aconteceu hoje, né, do pessoal questionar aí da mesma forma que você questionou, né? Mas não foi para queijo coalho. Olha só, queijo coalho salga na massa, é o ideal. Mas mussarela, gente, pelo amor de Deus, salga na massa da mussarela, é doído escutar um negócio desse, né? Prejudicial, né, Ed? Pessoal, então, não percam tempo, entra aí no link da bio, ou então entre em contato com a Dan, que é o suporte aqui, faça a sua inscrição, que vocês vão aprender isso tudo aí no treinamento de queijo coalho, que vai acontecer na semana que vem. Eu acho que vale muito a pena. E uma coisa importante, você sabia que vocês têm que fazer treinamento periódico com os funcionários de produção de vocês, que tem que ser registrado no seu programa de autocontrole, e esse treinamento tem valia para isso? A gente vai emitir um certificado, um laudo para quem participar e para os funcionários que participarem também. Então, se você tiver uma sala com 10 funcionários, a gente emite o certificado de participação desses funcionários, só passar o nome para a gente e tem valia para você colocar lá no seu programa de autocontrole. Isso Éder, mesmo. qual é a maior perca de cascalho numa produção de queijo coalho? Sem dúvida, né? Essa aí a gente até falou do ponto mais importante, é a devolução, cara. Isso aí a gente vê muita devolução de queijo muito, coalho. Éder, na sua experiência? Muito, acontece muito. O pessoal sempre ligar, reclamar, meu queijo está derretendo, o pessoal está devolvendo, está reclamando, não estou vendendo mais meu queijo, né? Essa semana mesmo eu recebi
uma mensagem, né? Não é um cliente nosso, é um conhecido, e ele citando a situação que ele está parando de produzir porque não está tendo mais mercado para o queijo, né? Ninguém está aceitando Porque mais. o queijo dele teve muito problema e, né, ele, infelizmente, é uma pessoa que não é meio fechada com conhecimento, mas na hora do problema começa a querer saber o que está acontecendo. E é isso que a gente não quer que aconteça aqui, né? Gente, não deixa para buscar o conhecimento depois que a situação ficou complicada. O conhecimento ele tem que ser antecipado. Se você pretende produzir um queijo de boa qualidade, um queijo que tenha rendimento adequado, que você conheça esse processo antes de começar a fazer. Não deixa vir depois que já, como se diz o pessoal falar, a vaca já foi pro brejo e querer buscar de volta, porque não vai resolver, não. O mercado ele é cruel. Viu? Se o queijo não atende hoje, amanhã o pessoal não confia que vai atender, não. O Manteiga da Roça perguntou aqui: já viram algo sobre o uso de lactase no leite de fabricação de queijo coalho? Sim. É uma de um ingrediente que não é obrigatório, né? Tem a sua funcionalidade ali, mas depende muito daquilo que você espera, né? Nem sempre é uma solução para qualquer tipo de problema. Depende muito do problema que você está tendo, né? Então, assim, muito cuidado com esse tipo de uso de ingrediente no queijo coalho, porque ele vai ter funções específicas. É só se você realmente quer aquela função. A Dani colocou para a gente aqui: para saber o processo detalhado, o que tem que fazer? Conta aí para o pessoal, conta aí, Hélio. O pessoal tem que ir lá na bio, se inscrever no treinamento, né? Que você, semana que vem, vai receber aí o seu link de participação. E aí a gente vai conversar bastante. Viu? São 3 dias de treinamento, né? Normalmente o treinamento vai começar por volta das 19 e a gente estende aí até as 22, aproximadamente, cada dia. Então é muito conteúdo de verdade. É conteúdo para que a gente realmente tenha o resultado que a gente espera. Ou seja, queijo coalho de boa qualidade e que apresente um rendimento dentro da faixa aceitável. O Hélio, o fator pasteurização que a gente estava falando hoje e padronização, você acha que reflete muito em termos de rendimento na produção de queijo coalho? Reflete sim, e não só de queijo coalho, de qualquer queijo. E, inclusive, o pessoal pensa assim, se eu não pasteurizar, é problema. Mas se eu pasteurizar e a temperatura for um pouquinho mais alta, não tem problema. Tem problema sim, né? Por duas situações. Primeiro que pasteurizar, segundo a legislação, tem uma faixa de temperatura adequada. Inclusive, hoje eu recebi uma pergunta de uma pessoa, né, através aí do Instagram, perguntando se ele está fazendo errado de pasteurizar o leite a 70 graus. Cara, claro que está errado. Não existe pasteurização de leite a 70 graus Celsius. A pasteurização é de no mínimo 72 e no máximo 75. E isso é para a gente garantir a eficiência da pasteurização. Aí o pessoal fala assim, mas o pessoal faz pasteurização com 68 graus. Sim, uma pasteurização lenta, 65 a 30 minutos. Então, o binômio tempo-temperatura importa. Não adianta só chegar em 70 e já começar a resfriar e achar que resolveu, né? Na verdade, é tudo um binômio tempo-temperatura que tem que ser respeitado para que a gente tenha efeitos corretos. Eliminação das bactérias patogênicas, né? Para que a gente tenha um leite que possa ser processado adequadamente. E tem um efeito muito grave quando a gente tem temperaturas elevadas de pasteurização, né? Esse efeito você vai conhecer no nosso treinamento semana que vem. Hélio, se tratando de um pequeno laticínio, você falou aí de cora de pasteurização lenta, que ele não tem disponibilidade de ter um pasteurizador a placa, ele vai fazer pasteurização lenta. É eficiente a pasteurização lenta para a fabricação de queijo coalho? E quais os cuidados devem ser tomados para não ter problema com esse queijo coalho? Sim. É eficiente, sim. A pasteurização lenta foi amplamente utilizada no passado e até hoje ela funciona, né? E o que a gente avalia na pasteurização? Na verdade, é a eficiência dela.
se ela realmente é capaz de eliminar as bactérias patogênicas, né? Aquelas que vão causar alterações indesejáveis no nosso produto. E ela é muito eficiente, né? Tem uma redução aí igual à redução da pasteurização rápida, né? A pasteurização lenta normalmente é 65 graus por 30 minutos, ou a pasteurização rápida 72, 75 por 15 a 20 segundos. Esse tempo e temperatura é que são capazes de fazer essa redução da carga de bactérias patogênicas, né? Então, dá para usar, sim, a pasteurização lenta com resultados bem interessantes, né? E um soro, falando em padronização agora, soro proveniente de queijo coalho, dá para desnatar também ou não? Dá para desnatar. Inclusive, assim, você tem que ser eficiente no seu processo. Eficiência que eu estou falando do processo é você conseguir passar os componentes do leite para o queijo em maior quantidade possível, né? Aqueles que você não conseguiu, normalmente a gordura é o que a gente avalia, né? Vai ser o teor de gordura no soro. A gente ainda tem a possibilidade de submeter esse soro ao desnate para recolher aquela gordura que a gente não conseguiu transferir ali para o queijo. Importante, né? Se você tem um soro que é muito gorduroso, né, não significa que é bom, porque eu vou desnatar e vou ter creme, não. Significa que você tem muitas falhas no seu processo que estão sendo capazes de não permitir que você agregue essa gordura ao queijo, né? E, dependendo da padronização que foi feita, você pode ter consequências no queijo, né, que é um queijo mais ressecado e ter alguns problemas com ele, e achar que está ganhando muito porque está desnatando ali um soro com alto teor de gordura. Então, nem sempre isso é uma relação bem legal, né? Tem que ter um equilíbrio entre um e outro. Eu acho que conseguimos passar que conhecimento é igual a rendimento. Sem dúvida. Mas, mais uma vez, pessoal, quem quiser de fato aprender de verdade como é feita uma produção de queijo coalho com eficiência, com uma técnica validada e comprovada, não deixe de se inscrever no nosso treinamento da semana que vem. Então, até hoje, às 24, às 23h59, nós temos preço promocional do primeiro lote de inscrição. A partir de amanhã, o preço muda, vai ficar mais caro. E é isso. Éder, queria te agradecer aí e desejar um bom treinamento na semana que vem. Pessoal, semana que vem a gente não tem live do Éder por causa do treinamento, só teremos live na quarta-feira da Camila comigo, falando sobre projetos, porque o Éder vai estar envolvido com o treinamento. E aí vai estar passando conhecimento mais concentrado e mais direcionado para quem estiver nesse treinamento. Eu acho que vale muito a pena. É isso aí, pessoal. Né? E também te agradecer aí a disponibilidade, o comprometimento de cumprir a nossa agenda de lives, né? Tá vendo, gente? É isso aí que a gente fala que é transformador. É a gente também buscar conhecimento e passar para vocês da forma como que a gente tem possibilidade, né? É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo. Obrigado pela participação, obrigado aí pelos depoimentos aí, igual a gente teve no início. E obrigado por compartilhar um pouco aí também da linha de pensamento de vocês. Isso é importante, essa troca de ideias que a gente aprende também com vocês. E, principal, entende a necessidade de vocês, que a gente fica aqui do outro lado sem saber de fato o que vocês estão precisando. E aqui a gente quer trazer para vocês de fato o que vocês precisam aí para mudar a produção de vocês. É isso. O que depender, eu acho que o que eu mais falo, no final de toda a ligação eu faço, depender de mim, para me te ajudar, aí você pode contar que nós vamos aqui da Consular, que a gente está inteira à disposição. É isso aí. Muito bom. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Não esquece, nosso conteúdo está aqui no Instagram, mas está lá também no YouTube, né? Se inscreve lá no nosso canal do YouTube e nos vemos aí. Até lá. Tchau, tchau. Ana, muito obrigado, Ana. Nós que agradecemos. Obrigado de coração aí por estar falando isso aí pra gente. Valeu demais. Valeu, Soel. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.